O ministro Dias Toffoli se declarou suspeito de participar do julgamento da prisão preventiva de Daniel Worcaro e isso vai ocorrer via segunda turma do STF. Julgamento previsto para sexta-feira, depois da manhã. Mais cedo, Toffoli havia recusado a relatoria, tinha sido sorteado, por um mandado de segurança que pede que a Câmara seja obrigada a instalar a CPI do Banco Master. Houve um novo sorteio, dado a recusa do Toffoli, o processo caiu agora por sorteio com Cristiano Zanin. Reportagem de Luciana Amaral, de Brasília. Dias Toffoli alegou motivo de foro íntimo para não julgar o pedido de CPI do Master. Porém, disse que não há hipótese de suspeição ou de impedimento de sua atuação no processo relativo ao banco, do qual era relator. Toffoli, inclusive, revive a nota assinada pelos demais ministros em sua defesa no dia em que abriu mão da relatoria do caso Master. O autor do mandado de segurança, deputado federal Rodrigo Hollenberg, quer que o Supremo obrigue a Câmara a colocar a CPI para funcionar, já que nenhuma comissão parlamentar de inquérito tem saído do papel. Defensores de uma CPI do Master avaliam que Toffoli tomou a decisão correta. Já a postura do novo relator Cristiano Zanin ainda é tida como uma incógnita, mas Hollenberg espera que o ministro siga o precedente da CPI da pandemia, criada no Senado depois de uma ordem do STF em 2021. Muito confiante de que o Supremo Tribunal Federal, respeitando jurisprudência anterior, determinará imediatamente ao presidente Hugo Mota a instalação da CPI do Banco Master, porque ela atende todos os requisitos constitucionais. Enquanto a CPI não é instalada, parlamentares recorrem à CPMI do INSS para avançar sobre o caso. A comissão está sob posse de dados sigilosos do celular de Daniel Worcaro. O vice-presidente do colegiado, deputado Duarte Júnior, busca informações sobre um número que, em comunicações de Worcaro, estaria buscando obstruir os trabalhos da comissão. No entanto, a própria CPMI enfrenta embates com o STF. Nesta quarta-feira, seria a vez de a comissão ouvir Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Worcaro no Master. Mas ele conseguiu um habeas corpus no Supremo e a audiência acabou cancelada. Parlamentares reclamam que isso se tornou um padrão, o que desrespeitaria o Congresso. Horas depois do cancelamento, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, se reuniu com o relator dos processos sobre o Master e as fraudes no INSS na Corte, André Mendonça. Uma visita de muita cortesia, mas uma visita que, infelizmente, ela não avança no sentido do que eu tenho falado para vocês sobre o desequilíbrio entre os poderes em nosso país. Pesquisa Meio Ideia, divulgada nesta quarta, aponta que 48% dos brasileiros conhecem o caso Master e as suspeitas envolvendo ministros do Supremo. Destes 48%, 69% consideram que a credibilidade do STF está abalada pelas suspeitas envolvendo o banco de Daniel Worcaro. Começando por você. Toffoli, se ele se afastou da relatoria, os passos, digamos, coerentes agora são esses que ele deu. Revela um pouco sobre a situação dele dentro do STF, onde ele está sendo hoje uma figura isolada. Os ministros estão convencidos que foi ele que gravou aquela reunião secreta e espalhou pedaços dela por aí. Agora, do ponto de vista do Supremo, mexe de alguma maneira com a relação? William, ajuda a situação dele, ele submerge, né? Na política isso é muito comum e considerando que é um ministro político, então ele acabou optando por esse caminho também. Quando que um político submerge, que foi o que o Dias Toffoli fez? Quando ele está no alvo, né? Quando ele está sendo alvejado, ele está no centro das polêmicas, das controvérsias, tanto por parte da opinião pública quanto por parte do Congresso Nacional. Então, é uma decisão dele de submergir, primeiro, para se poupar, porque se ele assume, volta o tiroteio contra ele. Nas vésperas, aí, talvez, do Congresso abrir uma CPI, tem pedido de CPI específica contra o Toffoli e contra o Alexandre de Moraes. Então, do ponto de vista de Congresso, ele sai do alvo. E do ponto de vista interno do Supremo, ele se preserva, porque ele está, no linguajar popular, queimado,
né, entre os pares, né, porque gravou, é apontado como o gravador, né, Tá sem apontado, clima, né? tá sem clima em casa, tá sem clima na corte. E aí ele acaba também evitando, consequentemente, que a corte vire novamente, mais ainda do que já está, também um alvo. Então fica bom para os ministros do Supremo, fica bom para o Supremo, fica bom principalmente para o Toffoli. O Viana, Daniel, estava dizendo agora na reportagem da Luciana que conversou no caso com o André Mendonça, mas a relação entre legislativo e judiciário continua empacada. Então, William, o que ele quer dizer com isso? Vamos lá. O tempo passa, o tempo voa e a cúpula do Congresso continua resistindo à instalação de uma CPI ou de uma comissão mista para investigar o caso Master. A começar dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta. Existe ali uma questão jurídica que envolve inclusive os precedentes ali, o mais recente da CPI da pandemia, da Covid no governo Bolsonaro, em que o Supremo decidiu que é um direito da minoria a instalação de uma comissão, que isso está consagrado na Constituição e esse precedente pode ser usado agora. Porém, existe, principalmente aqueles deputados e senadores que são mais experientes com CPIs, existe um clima de muita frustração. Porque uma CPI no passado, e isso a gente remete lá para aqueles casos da CPI dos Correios, da CPI do Mensalão, CPI dos bingos nos anos 2000, elas investigavam tudo. Quebravam sigilo, chamavam as pessoas mais sensíveis para depor. No máximo, você tinha ali uma decisão, uma liminar do Supremo, um habeas corpus, dizendo que o depoente não era obrigado a produzir provas contra si mesmo durante o depoimento. Isso foi evoluindo ao longo do tempo e a partir, inclusive, da CPI da pandemia, a gente começou a ver muito habeas corpus no sentido de proteger ou garantir que a pessoa convocada sequer vá depor. E isso começou a fragilizar muito as CPIs. Agora, qualquer desvio mínimo do fato base que cria a CPI tem ensejado por parte dos alvos de uma CPI o argumento no Supremo de que a quebra de sigilo não vale, qualquer medida investigativa é muito protegida. Então isso realmente tirou as armas, tirou o medo que uma CPI impõe para muita gente. E é isso, CPI do Master pode sair? Pode, mas pode sair nesse novo contexto de uma CPI, que não é a CPI dos anos 2000, e num Congresso que daqui a 2 meses e meio para de trabalhar. Assunto, né? Mantém o assunto no olho do furacão. Se abrir uma CPI, a CPI, desculpa, Thaís. Claro, desculpa, não. Uma CPI, ela permite que esse tema, garante que esse tema entre definitivamente, continue com força do ponto de vista legislativo por 3, 4, 5, 6 meses, que vai coincidir com o período eleitoral. Porque tudo que o establishment não quer, as cúpulas dos poderes não querem, é que esse tema permaneça em voga, né? Permaneça sendo debatido pela sociedade e pela política. A CPI obriga isso, porque instalou, está instalado e dura aí pelo menos 3 meses. Então, mas à espera de um outro julgamento importante no Supremo. Tá aí, levando essa linha que o Caio estava abordando e o Daniel também, da relação entre os dois poderes, o Gilmar, e isso tem um efeito sobre a relatoria do próprio André Mendonça, diz o seguinte: quebra de sigilo tem que obedecer uma série de procedimentos e ele suspende a quebra de sigilo de uma empresa da qual o colega dele, o ministro Toffoli, era sócio. Isso vai ser julgado ainda. Isso tem um impacto grande na relação judiciária, sobretudo na questão do trabalho das CPIs. Aí nós vamos ter que entender o seguinte: qual é o grau de independência que os ministros do outro lado vão conseguir adotar diante desse constrangimento. Porque, no final das contas, eles criam para si, todos os dias, algum constrangimento. E eles vão escolhendo qual é o menor constrangimento. E há uma preocupação, hoje eu ouvi, foi até engraçado o Caio falar isso, que mantém um assunto em voga, porque eu conversando hoje com advogados, empresários, começou a aparecer uma preocupação, assim, do tipo, escuta, a Polícia Federal tem que aparecer com mais coisa, porque senão essa história vai morrer e a pizza do tamanho da Maracanã vai ser assada. E aí, mesmo diante de uma preocupação da fragilidade do Supremo,
a minha percepção é de que o desejo é de que haja mais esclarecimento, que esse assunto não morra, porque quanto mais acordinho, quanto mais gestos como esse do Toffoli, de se declarar impedido, coisa que ele tinha que ter feito lá em novembro, né? Vamos combinar, ele tinha que ter feito isso desde o primeiro momento, em que ele descobre que aliás, ele estava num avião privado indo para assistir um jogo do Palmeiras, quando ele descobre que ele é o relator, viajando do lado de um advogado do Master. Então, entre os constrangimentos que o Supremo vai se criando e vai se impondo, há um desejo da sociedade de que esse assunto não morra. Então, eu também não sei eleitoralmente, politicamente, o quanto que o Congresso vai conseguir furar essa barreira que a cúpula da Casa não quer deixar para criar e manter o factoide, manter a coisa borbulhando, o fogo no parquinho, mesmo que seja com uma chama menor. Se bem que no caso do Toffoli, a gente está falando de certa maneira, e eu não tenho nenhuma dose de ironia nisso, de um teatro secundário. Toffoli saiu da relatoria, obteve o que ele precisava dos colegas, que é um atestado de boa conduta. Ele cita isso hoje. Na decisão. Exato. Quando ele se declara suspeito, ele diz é por fórum íntimo, mas eu estou calçado numa decisão de 10 dos meus colegas dizendo que não há suspeitas. Fez um respaldo moral numa decisão judicial, né? Ok, mas ele fez. Agora, é teatro secundário. O que o Supremo está à espera é do que a Polícia Federal tem ou não tem em relação a Alexandre de Moraes, Daniel. Eu acho que tem um ponto, William. Você está lembrando muito bem ali o contexto em que, algumas semanas atrás, o Toffoli acabou saindo, né, da relatoria, mas saiu com uma nota pública de apoio dos colegas, mas o clima mudou de lá para cá. O Toffoli perdeu o apoio, é visto sim como uma pessoa que gravou e espalhou uma reunião fechada de forma absolutamente inédita, expondo os ministros. Isso acirrou um clima de absoluta desconfiança, de forma sem precedentes entre os ministros e os gabinetes dos ministros. E tem um ponto ali que, desde o começo desse escândalo do Master, nada é exatamente o que parece. E aí, com o decorrer de algumas semanas, a gente vai descobrindo as coisas. É aquela história, aí não existiu o contrato da Viviane Barsi, para 3 meses depois a gente vê claramente o que ele significava, que existia sim. Bom, o que significa essa saída do Toffoli, não só da relatoria da CPI, né, de uma decisão sobre CPI, ele está também ali deixando de votar na turma sobre a prisão de Daniel Vorcaro, que foi emitida por decisão do André Mendonça. Isso vai para a turma, votam Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. Gilmar Mendes, a gente não sabe, assim, existe uma impressão de que ele poderia votar pela revogação da prisão de Daniel Vorcaro. E Cássio Nunes, eu vou dizer que não tenho nenhum elemento para dizer como Cássio Nunes vai votar, mas o outro grande escândalo da história que ficou esquecido ali, que é do grupo Refit, do Ricardo Magro, que está lá nos Estados Unidos, intocado até agora, o filho do Cássio Nunes Marques passou a exercer a defesa do Ricardo Magro no próprio STF. Então, é essa teia de laços muito mal explicados que se reflete também na votação da própria turma com a prisão de Daniel Vorcaro. Ela vai mostrar a relação de forças? Ou, melhor dito, deixa eu me corrigir, como é que estão divididas as alas? Acho que vai dar uma luz sobre isso, né? É um julgamento de 4 de 10, né? Porque tem uma vaga que está em aberto. Sim, esclarecendo, são turmas. Sim, são 11 ministros, então é da turma, era um julgamento de 5, o Toffoli sai, ficam 4. A gente supor que... a questão é se vai ser um julgamento jurídico ou político. A prisão do Vorcaro, por incrível que pareça. E por incrível que pareça, na grande parte dos julgamentos do Supremo a gente tem que fazer essa questão, é jurídico ou político? Porque se for político... Na verdade, não dá mais para separar. É verdade. Porque se for político, a gente vai falar, Gilmar Mendes está com o Alexandre e com o Toffoli, o Nunes Marques e o Fux é o outro, né? Estão ali ainda, pelos diálogos que vazaram, que o Toffoli teria gravado, teria uma posição Supremo Futebol Clube, para ficar na expressão do Flávio Dino,
Mas, assim, eles ainda não apareceram, essa turma do meio. Né? O que a gente estava falando ontem, né, William? Você tem claramente 3 num extremo, Fachin, Carmen Lúcia e André Mendonça. Mas você tem Zanin agora... 3 no outro extremo. 3 no outro extremo, Gilmar, Alexandre e Toffoli. Aí você tem o meio de campo ali, que a gente não apareceram ainda. Vai ser curioso ver a postura do Zanin em relação à CPI. É uma turma que a gente pode chamar moderada, uma turma, um centrão. O Daniel está querendo falar, perdão. Não, é só para deixar absolutamente claro, como o Toffoli não vai mais votar, são 4 votando. Se der empate, se der 2-2, indúbio o pró-réu e Vorcaro é solto. Vorcaro solto. Aí a delação não vem. Não sei, William, não sei, porque a pressão, assim, o que a gente enxerga é o isolamento dele. Ele ficou tóxico demais e provavelmente vingativo demais. Vamos combinar aqui que enquanto ele estava solto, começou a aparecer um monte de vazamento seletivo, né? A gente vivia falando, escuta, mas o envolvimento com o Centrão nunca aparecia, né? Os vazamentos eram todos seletivos. O contrato com o Ricardo Lewandowski, a relação dele com o Guido Mantega, a reunião dele com Lula. Então, ele solto, ele estava, de alguma forma, fazendo alguma gestão. Agora, eu queria jogar aqui na roda a pesquisa Meio Ideia, que saiu hoje, que fez perguntas específicas sobre o caso Master e que eu acho que são importantes, porque se a gente está falando aqui da tentativa de pressão política, de não ter a CPI, essa operação abafa dentro do próprio STF, 35% das pessoas ouvidas direcionam, enxergam, identificam a crise como sendo uma crise do STF. 21% do governo federal, 18% do Congresso Nacional. Então, na ordem de envolvimento, em primeiro lugar está o STF, em segundo lugar está o governo e em terceiro lugar o Congresso Nacional. E a maioria das pessoas... Por enquanto, né? Por enquanto, porque é o que a gente viu até agora. E quase 70% dos entrevistados estão vendo a credibilidade do STF super abalada. Como é que você volta disso? Como é que você recupera esse estrago que foi feito até agora com uma investigação que ainda está em andamento? Acho que não tem uma saída fácil à vista. São todos que têm essa preocupação. Eu não vejo parte do Supremo, historicamente, com uma preocupação com a opinião pública. Uma parte, sim. Se a gente considerar todos os episódios desse século, se considerar Mensalão, se considerar Lava Jato. Pô, a gente chega no gabinete do Gilmar, tá lá uma capa da revista Veja, o juiz contra a opinião pública, ele se orgulha daquilo, né? E tem até um conceito jurídico que o juiz também não pode julgar de acordo com a opinião pública, ok. Agora, não sinto que o Supremo, por não ter ninguém acima dele, e muitos dos abusos do Supremo é justamente por esse fato, pelo controle político do Senado não funcionar, justamente porque os ministros do Supremo são os que investigam os senadores, os parlamentares, então fica um acordo ali, você não me investiga e eu não te impeacho, né? Não julgo o impeachment contra você. Eu não sinto que tem uma preocupação, eu sinto uma preocupação legítima, por exemplo, e é feeling isso, do Edson Fachin com isso, da Carmen Lúcia com isso, já visto o que ela falou ali, do próprio ministro André com isso. Mas então, agora tem os outros que tanto faz quanto tanto fez. Mas assim, para a opinião pública que vai escolher senador em outubro, sim, e que promessa de campanha que esses senadores vão fazer, o Edson Fachin está com medo desse Senado de direita que vai criar pautas contra o STF. Então, o STF e o Gilmar Mendes, enfim, pode achar que a opinião pública não vale, que a obediência dele é a Constituição. Mas eles estão correndo risco político se a opinião pública prevalecer na hora de escolher quem vai para o Senado. E vencer a oposição ao Lula, né? Porque o Lula é o grande parceiro, vence, vamos supor que vence um Flávio Bolsonaro, você fica um ambiente político para o Supremo pior e principalmente uma coisa que se fala pouco, né? Uma parceria em indicações de tribunais, em advogados alinhados e próximos ao petismo e ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ, que entra tudo num jogo ali de acordos para indicação de desembargadores, acordos para indicação de ministros, acordos para ocupar os espaços todos possíveis dentro do judiciário brasileiro. E aí que o Supremo se lasca. Para brutalizar a discussão de vocês, que é
que é sofisticada, nós estamos, quando a gente olha para o Supremo, diante do seguinte dilema para eles. O Supremo está sendo atacado injustamente, que é, por exemplo, o que o Gilmar diz, ou o Supremo, se quiser sair daí, tem que se aproximar da sociedade, que é o que o André Mendonça diz. Gente, eu sou obrigado a encerrar esse segmento. Agora que estava esquentando. Agora que estava esquentando. Né? Aí vamos... Bem, já ninguém mais acredita em mim quando eu digo que é problema de grade de televisão, mas é. A gente acredita.